Fala galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Giovanni, aqui do canal Assim é Fácil. Nós vamos hoje dar início a uma nova sequência de resoluções de uma prova de vestibular, dessa vez solicitada por um de nossos seguidores. Ele solicitou que a gente resolvesse a prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2018. Não esqueça de, para assinar a lista de sequência da nossa aula, de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações e deixar o seu like. Compartilhe os nossos vídeos com todos os seus amigos e acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. Acompanhe a resolução da primeira questão. Galera, essa primeira questão é uma questão que envolve movimentos no campo gravitacional uniforme, ou seja, queda livre e lançamento horizontal. Para que a gente possa resolver essa questão, vamos lembrar que na queda livre, a gente pode analisar os dois eixos separadamente, o que ocorre no eixo X, independentemente do que ocorre no eixo Y. Veja que o que ocorre no eixo X é que a velocidade inicial do corpo é zero e que a aceleração no eixo X também é zero. Ou seja, no eixo X, o corpo permanece em repouso. Já no eixo Y, o que nós temos é que a velocidade inicial é zero e que a aceleração a qual o corpo está submetida é a aceleração da gravidade, que convenciona-se o referencial para cima positivo, como a gravidade é para baixo, portanto nós dizemos que o valor da aceleração é o valor da gravidade negativo. Desta forma, no eixo Y, nós temos um movimento uniformemente variado, em que o espaço ele se comporta à medida que o tempo passa, seguindo a função horária, espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2, vezes o tempo ao quadrado. Também nós vamos trabalhar nessa questão com o lançamento horizontal. E que também nós podemos tratar o que acontece no eixo X separadamente do que acontece no eixo Y. Portanto, no eixo X, o que nós temos é a velocidade inicial sendo igual à velocidade de lançamento e a aceleração também sendo igual a zero. Portanto, no movimento horizontal, no eixo X, o movimento que nós temos é um movimento uniforme, em que o espaço se comporta à medida que o tempo passa de acordo com a função horária, S0 mais VT. Já no eixo Y, o que nós temos é que a velocidade inicial é zero, a aceleração a qual o corpo está submetida é a da gravidade, que como aponta para baixo, ela vai assumir um valor negativo, se tratando, portanto, de um movimento uniformemente variado, onde a posição se comporta à medida que o tempo passa de acordo com a função horária, S0 mais V0T mais A sobre 2 T2. Vamos ler o enunciado da questão. Dois objetos de massas M1 e M2, onde M2 é o dobro de M1. Então vamos separar essas informações. M2 é o dobro de M1. Encontram-se na borda de uma mesa de altura H em relação ao solo. Portanto, a posição inicial no eixo Y, tanto da bolinha 1 como da bolinha 2, é a própria altura da mesa, conforme representa a figura abaixo. O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente, ou seja, esse objeto vai entrar em queda livre. No instante em que o objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com a velocidade inicial V0. A resistência do ar é desprezível. Assinale a alternativa que melhor representa os gráficos de posição vertical dos objetos 1 e 2 em função do tempo. Nos gráficos, T1Q representa o tempo de queda do objeto 1. Em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e o da direita representa o objeto 2. Primeiro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. Nós não temos nos movimentos de queda livre e lançamento horizontal nada que mencione a massa. Portanto, o que a questão informou a respeito da massa, nós podemos considerar como um distrator da questão, algo que vai tirar sua atenção, algo que vai lhe induzir ao erro. Veja então que o movimento que cada um descreve independe da massa que eles possuem. Outra coisa que é importante mencionar, ele pede para a gente marcar o item que melhor representa a posição vertical em função do tempo. Portanto, nós vamos olhar apenas para o que ocorre no eixo Y,
tanto no objeto em queda livre, como no objeto em lançamento horizontal. E em queda livre, ambos seguem um movimento uniformemente variado, cuja função do espaço, cuja função que representa o espaço, se comportando à medida que o tempo passa, trata-se de uma função do segundo grau. Portanto, devemos esperar que o gráfico informado tenha o formato de uma parábola. Outra informação importante é que o fator multiplicado pelo tempo ao quadrado, a aceleração, é negativa. Portanto, ele deverá ter uma concavidade para baixo. Tanto o gráfico correspondente ao objeto 1, como o gráfico correspondente ao objeto 2, eles deverão ter concavidade para baixo devido à aceleração ser negativa, a gravidade ser usada negativamente. Outra coisa que é importante a gente apresentar, que no instante t0, no instante inicial do movimento, ambos começam a se mover na altura h. Portanto, o ponto de partida da altura, tanto do objeto 1 como do objeto 2, corresponde ao h. Dessa forma, como a concavidade deverá ser para baixo, nós teremos este como sendo o esboço do gráfico para os dois movimentos. Professor, o item C e o item A são gráficos que representam esse mesmo formato. Qual dos dois eu devo marcar? Veja que o item C, ele induz você a achar que o objeto 2 ele levará metade do tempo para chegar ao chão que o objeto 1, devido ao fato de ele ter uma massa diferente. Mas isso não ocorre. Como eu mostrei para vocês, as equações não mencionam nada referente à massa. Então a massa não influencia. Portanto, se ambos partem da mesma posição, verticalmente ambos possuem a mesma velocidade inicial e são submetidos à mesma aceleração da gravidade, eles vão tocar o solo no mesmo instante de tempo. Portanto, nós temos o T1Q e o T1Q como sendo o tempo de queda para os dois objetos, nos dando como resposta para a questão o item A. Questãozinha show, hein, pessoal? Se você curtiu a resolução da questão de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho nas notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Não perca a sequência da resolução dessa prova. Essa foi apenas a primeira questão, muitas outras virão e espero que tenham curtido. Fiquem bem e até a próxima resolução. Assim é fácil.